E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o William. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre blocos de equivalência, certo? Bom, antes eu quero dar um recado. Se você não assistiu a aula anterior, assista, porque ela é de extrema importância para que você entenda esta aula. Vamos lá. Antes de começar a aula, eu também quero disponibilizar para vocês uma tabela em PDF que eu fiz, certo? Aqui ela contém todo o resumo das portas lógicas, a sua representação, simbologia, a tabela verdade e a representação algébrica, tudo bem? De todas as portas lógicas que a gente estudou. Então eu espero ajudar muito vocês com isso, porque é bom você ter esse resumo com você, né? Ao invés de ficar decorando também, né? Com costume a gente decora, mas no começo é bom você ter, caso tenha alguma dúvida. Bom, aqui eu estou no software Proteus, certo? E esta aula de hoje ela é meio polêmica. Eu vou mostrar para vocês que todas essas portas que estão nesses quadrados aqui, todas que estão dentro, por exemplo, essas duas, todas são iguais, certo? Aqui, por exemplo, todas essas são inversores. Essas duas são portas NOR, essas duas formam uma porta OR, essas duas formam uma porta NAND, estas duas formam uma porta AND. Então vamos fazer a simulação para ver, certo? Bom, aqui a gente tem inversor padrão e aqui a gente tem um inversor formado por uma porta NAND. Então o que acontece? A gente sabe que a tabela verdade da porta NAND, se você é até bom que você tenha impresso esse resumo que eu fiz em mãos para você acompanhar. Bom, a gente sabe que a porta NAND, a tabela verdade dela, né, é o inverso da porta AND. Então ela só vai dar 1 quando as duas entradas são iguais a 0. E em todos os outros momentos ela dá 1, certo? 0 e 0 dá 1, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 1, certo? Então, quando eu colocar 1 aqui, vai formar 1 e 1, porque eu coloquei as duas entradas ligadas juntas, entendeu? Então, por isso, eu consigo inverter o resultado. A mesma coisa do inversor. Aqui também é outra forma. Eu posso colocar uma entrada 1 fixa, certo? Aqui no caso representa uma entrada 1 que ela é fixa, não muda. E aí, conforme eu mudo, o valor também inverte, certo? Segue a mesma lógica daqui de cima. A porta NOR, né, também segue a mesma lógica da porta NAND. Ela vai funcionar da mesma forma e ser ligada também da mesma forma, conforme a sua tabela verdade. Tudo bem? Se você ver a tabela verdade, você vai ver que 0 e 0 na porta OR dá igual a 1. E também você vai ver que 1 e 1 na porta NOR dá igual a 0. Aqui também segue uma lógica um pouco diferente da porta NAND. Por que coloquei uma entrada fixa igual a 0? Ou ligada em terra, por exemplo? Bom, a gente sabe que 0 e 0 dá 1. Só que 1 e 0 dá 0 na porta NOR. A porta NOR, ela só vai dar o resultado 1 somente quando os dois valores são iguais a 0. É a única condição que ela dá 1, certo? Também posso colocar 1 e 1 aqui, vai manter? Não. Por quê? Porque sempre vai dar 0, porque aqui tem 1. Então a única possibilidade daqui dar 0, quando aqui for 1, é desta forma. Tudo bem? Porque 1 e 0 dá 0. Então, se eu colocar 1 aqui, o resultado sempre vai dar 0. Por isso que não dá certo. Então, aqui tem que ser 0, manter essa entrada sempre com valor 0 e aqui sempre com 1. Beleza? Estas são as formas que você pode... Estas são as possibilidades de você formar um inversor com as portas que a gente conhece. Beleza? Bom, aqui a gente tem também a porta NOR. Então, a gente pode formar uma porta NOR a partir de uma porta AND com inversores na entrada, ou seja, com as entradas barradas. Isso daqui é bem... a gente já até estudou nessas 4 possibilidades aqui, que a gente falou que é uma introdução para o Teorema de De Morgan. Mas é bom revisar, porque isso é muito importante. Eu não quero que ninguém tenha dúvida do Teorema de De Morgan, porque ele é bem importante em eletrônica digital, certo? Então, se você barrar as duas entradas, você vai ver que o resultado sempre vai dar o mesmo.
beleza? Da porta NOR. E aqui da porta OR, né, a gente vê também que dá a mesma coisa. A gente pode formar uma porta OR com uma porta NAND com as entradas barradas, certo? Lembre-se que barrar as entradas não é a mesma coisa que barrar a saída, como eu expliquei na aula disso, certo? A gente tem uma aula disso no curso, então dá uma olhada nas aulas, você vai encontrar. Bom, aqui vamos ver a lógica dessa porta, que é um pouquinho mais complicada. Bom, eu coloquei aqui, né? Por exemplo, 0 e 1. 0 e 1 na porta OR dá igual a 1. Beleza, então vamos ver por quê. Bom, barrei a entrada, deu igual a 1. 1 e 0. Aqui eu barrei a entrada, deu igual a 0. 1 e 0 na porta NAND dá igual a 1. Então segue a mesma lógica. Se você fizer todas as possibilidades, você vai ver que vai dar certo. Porque 1 e 1 na porta NAND é igual a 0. Olha que legal. Beleza? Então vamos lá. Bom, a porta NAND. A gente também pode formar uma porta NAND usando uma porta OR com as entradas barradas. Vai ter a mesma lógica da porta NAND. Se você ver a tabela verdade, você vai ver que realmente a lógica é a mesma. Inverteu, tal, vai dar a mesma coisa. Bom, e aí a gente também pode formar uma porta AND usando uma porta NOR, né, com as entradas barradas. Vai seguir a mesma lógica também da porta AND. Legal? Beleza? Bom, esta é uma coisa que eu queria trazer para vocês, pessoal, porque pouca gente explica isso. E é muito importante você saber, porque isso facilita muito quando você for entender como simplificar uma expressão. É muito importante você saber disso, saber que esses valores são equivalentes, saber talvez que você não tem uma porta AND, mas você pode usar, por exemplo, uma porta NOR, né, com as entradas barradas. Então você pode substituir o seu circuito. Se você talvez não quer comprar um CI só para fazer uma porta AND, você pode fazer isso, beleza? Bom, pessoal, espero que tenham gostado desta aula. Baixe a tabela que vai ajudar bastante na sua vida. Compartilhe esse vídeo, dá um like para ajudar na divulgação e também siga-nos nas redes sociais. E até a próxima aula.